Mas nós fomos derrotados porque nós tínhamos um programa político, ninguém estava dando tiro e jogando bomba para falar, pô, é um bando de arruaceiro, de vândalo. Nós tínhamos um programa político que, infelizmente, foi derrotado pelas armas. A gente subestimou a força da ditadura militar, que era uma coisa que, né, hoje eu estou lendo agora o livro do Nilmar, que eu não tinha lido. A gente era primário demais em determinadas coisas. Eu estava vendo a queda a queda do pessoal da Lapa, do Comitê Central do PCdoB, eles estavam sendo seguidos, tinham infiltrado lá dentro e não estavam percebendo isso. Quer dizer, não são eles, a gente achia assim, em algumas circunstâncias, e o inimigo era muito poderoso, era muito poderoso. A gente começou a se animar com alguns êxitos e não era por aí. Agora, eu acho que... eu acho assim que a gente deve evocar o passado no sentido de falar, bom, eu já fiz o que eu podia pela pátria. Não, eu acho que eu entendo esse trabalho que eu faço de conversa com a juventude, né, de divulgar o livro, né, de cada aluno que entrega o questionário que eu passo nas classes, eu dou um livro autografado, eu tenho patrocínio para isso, quer dizer, fazer essa juventude ler um pouco, se interessar pela nossa história, não fazer lavagem cerebral de jeito nenhum, nem entre meus 3 filhos em casa eu nunca fiz, né, de convencer, voto em fulano, ou faça a gente... Não, pelo contrário, eu mando eles verem o site do Ternuma também, falo, tem um site dos torturadores, Ternuma, passo para a moçada, leiam também, vocês têm que formar convicção, quer dizer, eu acho que eu procuro despertar no sentido de eles entenderem alguma coisa da história do nosso país, se preocuparem, porque esse fenômeno da juventude, a gente às vezes lamenta que é no Brasil. Eu não sei se eu fico contente ou triste de ver que não é só no Brasil. Contente por um lado, né, de falar a coisa não é só nossa. No Chile não está diferente. Quer dizer, imagine, há 36 anos atrás eu estava num país onde a politização era impressionante. Eu não conhecia um chileno que falasse, eu não estou nem aí com política, eu não participo, eu não voto em ninguém. Eu não sei. Hoje me deram um número, lá no Chile dessa vez, que tem 8 milhões de eleitores. Mas poderia ter 11 milhões. Como o voto é facultativo, tem 3 milhões de jovens que se recusam a tirar o título de eleitor. Então é expressivo demais esse número, expressivo demais, né? E a gente viu nas atitudes, em geral, da população, quer dizer, que hoje a politização é mínima. Nós vimos, eu fui lá no Palácio da La Moneda, eu vi o último ato do presidente Allende, o ato público, onde tinha 1 milhão de pessoas, e ele apareceu na janela dia 4 de setembro, morreu no dia 11. Quer dizer, dessa vez fazem manifestação com 300 pessoas, com 500 pessoas. Quer dizer, os caras souberam fazer a repressão, souberam fazer. Eu acho que o ponto de vista militar, a ditadura saiu vitoriosa, mas não é no militar em que ela e a classe dominante que ela representava, não é a principal vitória deles. A principal vitória deles, para mim, é ideológica. Essa é a grande vitória que eles tiveram. É fazer o jovem não se interessar por política, é fazer o povo esquecer o passado, é fazer com que as pessoas não leiam no nosso país e sejam massificadas pela mídia televisiva, né, que com raras exceções a gente sabe o que representa para o nosso país. Eu acho que essa é a grande vitória deles, né? É criar uma juventude de shopping center. Outra coisa... Foi o ovo da serpente. Foi o ovo da serpente. Outra coisa, por que a Globo nasceu ali, né? Bem naquela época? Nasceu como a principal expressão disso que a gente está falando. Uma coisa também que é muito comum, das perguntas mais comuns. No nosso projeto, eu tenho trabalhado com 4 a 5 mil jovens por ano. Isso é muita gente. Então, você acha que a nossa juventude não é de nada? Você acha que a gente faria a mesma coisa? E eu acho que sim. Eu acompanhei os meus que divergem disso, mas eu acho que a juventude nossa foi chamada num determinado momento. Quer dizer, eu falo para eles, quando eu tinha a idade de vocês, eu não podia ouvir a música que eu queria, porque foram mais de 500 músicas censuradas no país. Eu não podia assistir o filme que a gente queria. Quer dizer, um dos tópicos que eu defendi quando eu era presidente do Grêmio, fui expulso no 3º colegial, faltando 1 mês e meio para me formar no clássico, é que o diretor baixou, entre outras normas maravilhosas, uma de que os jovens não podiam ter cabelo comprido, né? A molecada ri quando eu conto isso hoje, chego até a duvidar, né, quando eu falo isso. Mas ele ficava com uma régua na esquerda. Além de ficar olhando a saia das meninas embaixo e dizendo besteira, porque ele era uma coisa da pior espécie. Além disso, quer dizer, ele ficava com a régua medindo o cabelo dos jovens. E sai da fila, vai cortar o cabelo. É difícil para o jovem de hoje entender isso. Quer dizer, não podia namorar na porta da escola, não podia... Quer dizer, eu acho, quando eu falo isso para eles, se chegar um momento que precise,
eu seria muito fora de contexto, achando, não, é a minha geração que vai interferir. Minha geração está passando. Eu vou fazer 60 anos, eu sou um dos mais novos militantes da luta armada. Sou um dos mais novos. Quer dizer, tem poucos que eu posso citar, um mais novo que eu, Carlos Mink, um ano mais novo que eu. O que foi vice da Luiz Helena, também tem o César, mais novo que eu, mas são poucos, pouca gente que eu posso me referir. O Ivan Seixas é mais novo que eu, né? O Ivan deve ter 54 anos, 55 hoje, então, quer dizer, a nossa geração está passando, né? Eu acho que a juventude, nós temos que investir na juventude mesmo, investir, e no sentido, hoje como é que a gente investe? Na leitura e na educação, eu não vejo, é a cultura que pode redimir essa juventude, né? Eu acho que a minha geração foi um pouco assim cômoda, porque primeiro que na escola é muito difícil a gente estudar essa história recente do Brasil. Estuda muito de passagem, né? Eu tô vendo assim agora, no fundamental a gente quase não vê a época da ditadura, então é um pouco assim, falta de informação. Assim. Sobre a anistia na escola, eu acho que eu tive assim, uma aula de atualidades, assim, esse último bimestre. A gente fica meio incomodado, porque primeiro a gente não conhece muito, não tem como discutir o assunto, porque não tem repertório. Falta informação, né? Falta informação, porque você olha, por exemplo, sei lá, os meus pais e pensam, pô, eles fizeram tanta coisa, o que eu faço, né? Sei lá, pra mudar alguma coisa no mundo, se sente meio impotente, você não sabe muito pelo que lutar, porque, por exemplo, acho que tinha um contexto, sei lá, na época dos meus pais, na tua época, de, sabe, tem uma coisa assim, vamos bater de frente com a ditadura, isso, sabe, era definido. E a gente fica assim, por que a gente vai lutar? Não tem muito... Você sabe que o Ivan Seixas, não sei se esse companheiro nosso, ele costuma, quando eu trago, 4 vezes por ano eu costumo trazer estudantes de lá que vão vencer no concurso aqui no prédio do Memorial, que é o antigo DOPS. E sempre eu convido alguns companheiros daqui para conversarem com eles, porque senão fica só eu de lá, né? E o Ivan faz essa pergunta que você falou para os meninos: vocês estão resistindo contra quê? Ele joga exatamente essa ótica sua. Quer dizer, para ver o que você se sente, aonde você se sente oprimido. E o jovem se sente oprimido de outra forma, né? Numa situação um pouco diferente. E aí leva às saídas deles. E a saída número 1 é a droga, é o desinteresse, é a alienação. Quer dizer, eu não faço pregação moralista contra a droga, não. Não faço pregação religiosa contra a droga. Eu acho que o pior estrago que a droga faz é a alienação da pessoa. Isso eu falo para eles. Eu falo, vocês acham que o quê? Que a elite dominante desse país, e os donos dos grandes bancos estão lucrando com a miséria do povo, eles preferem ver você revolucionário ou drogado. É lógico que eles preferem ver você drogado. Isso é para dar uma chacoalhada, porque é impressionante como isso traz e mostrar que a rota é de fuga, né? A droga é o caminho da covardia, da omissão geral, tal, que é um problema e hoje que está em todas as classes sociais e bem enraizado, né? Você circulou por alguns países, né, da América Latina, e esses países, você falou do Chile, lá eles estão fazendo a sua leitura da história. E em relação aos crimes, eles estão sendo processados, enfim. E você sente que espécie de ânimo nas pessoas em relação especificamente a isso? Não, eu notei assim, né? Existe uma condenação geral do povo chileno contra os torturadores e assassinos, mas geral. Isso é uma coisa que, se há um ou outro que pense diferente, não se manifesta. Existe, é geral. Por exemplo, o cara da van, no começo a gente tem aquela paranoia de não querer falar quem eu sou e tal, no final eu acabei falando, porque eu sempre fico com alguma preocupação, né? Aí o cara da van começou a dizer, ficou chocado, mas ele pegou muito para aquele lado. Pô, você brasileiro veio no nosso país e aconteceu isso com você, sabe? Isso para eles é... Depois o Sérgio com a mulher dele, a Marta, pedindo desculpa. O dia que eu fiquei conhecendo a mulher, a Marta, né, que nós ficamos amigos dele lá, eu falei, hoje, no dia 17 de setembro,